Banksy é um dos maiores artistas urbanos. Suas telas valem US$ 70 mil. E ele resolveu um dia montar uma barraquinha no meio do Central Park e vender suas telas por US$ 60. Todo mundo pensava que eram réplicas baratas. O dia todo ele só vendeu 3 telas e mesmo assim o pessoal pedindo desconto. No dia seguinte ele escreveu em suas redes sociais: ontem montei uma barraquinha e vendi telas 100% originais. Foi oferta única. Essa barraca não estará mais lá. O valor de uma arte não está só no que ela representa, mas também no seu contexto. E ela não vai receber o valor se não estiver no lugar certo. O que eu vou te apresentar esta semana é um valor extraordinário de uma pérola. Mateus 13:44 diz que o reino dos céus é semelhante a um negociante de pérolas que, encontrando uma de grande valor, vendeu tudo o que tinha para comprar ela. A palavra evangelho vem do grego, que significa boas notícias, e essa é a pérola que eu quero passar a semana falando para vocês. Nós proclamamos uma pessoa, não um dogma, não uma regra, não uma religião. Nossa mensagem é uma conversa em cujo centro se encontra o indivíduo. Eu te apresento nos 4 dias a seguir: Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Redentor, Jesus, o Rei, Jesus, o Servo. Não perca os próximos capítulos. Para te convencer que Jesus é a pérola, que vale a pena você vender tudo para tê-la em sua vida, eu preciso começar falando de Jesus, o Filho de Deus. Em primeiro lugar, o próprio Deus apresentou Jesus como Filho de Deus. Quando João Batista estava para batizá-lo, ouviu-se uma voz do céu que dizia: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa passagem está em Lucas 3, 21, 22. No desenrolar da sua missão, o próprio Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso está em Mateus 16 e 15. E o discípulo João falou em 1 João 5 e 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho do Deus vivo. E João foi mais profundo ainda no verso 11. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Em Marcos 14:61, o próprio Jesus afirma que ele é o Filho de Deus quando o sumo sacerdote lhe pergunta. E para encerrar, proclame como Paulo em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Hoje eu vou apresentar Jesus, o Redentor. E o que é o Redentor? É aquele que veio para salvar. E por que você precisa de salvação? Eu preciso de salvação. Mateus 1:21 diz: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus já veio com essa missão de salvar, de ser o Redentor. Em João 1:29, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora pensa comigo, só precisa de salvação quem está perdido. E por que você e eu estamos perdidos? Porque não somos perfeitos. Romanos 13:10 diz: não há justo nenhum sequer. Romanos 13:22 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lembre-se, estamos todos separados de Deus se não houver salvação em Cristo Jesus, porque Ele foi o nosso substituto na cruz. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Apocalipse 13:20, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deixe Deus fazer morada no seu coração. Eu comecei te falando da pérola que é Jesus. Te apresentei Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Redentor, e hoje eu vou te falar de Jesus, o Rei. Em Mateus 2:2, alguns sábios do Oriente chegam a Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque viemos para adorá-lo. Quando eles viram a criança nos braços de Maria, eles se prostraram e o adoraram, dando ouro, mirra e incenso. Mesmo na manjedoura, Jesus foi honrado como rei. Filipenses 2:7-11 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Porque Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. O plano do diabo não é tirar Jesus do seu coração. O plano do diabo é colocar Jesus no lugar errado do seu coração. É tirar ele do centro e colocar ele de lado. Por isso que Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus significa que nós somos os seus súditos e ele reina em nosso coração para fazer a sua vontade. E para terminar nossa série sobre a pérola, onde eu falei primeiro Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Redentor, Jesus, o Rei, hoje eu te apresento Jesus, o Servo. Em Isaías 42, 1 a 4, o profeta Isaías já tinha predito muito antes de Jesus nascer. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Em Filipenses 2, o apóstolo Paulo diz: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E é no verbo esvaziou-se que Jesus desempenha toda essa função de ser um servo. Marcos 10:45 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Efésios 2, 8 a 10 nos lembra: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sejamos servos.